Bom dia, queridos. Bom dia a cada um de vocês. Estou muito à vontade aqui, muita vontade na casa dos pastores, muita vontade com os irmãos. Estou feliz por esse tempo. Nessa manhã eu estava falando com Deus hoje, falando: Deus, nos dirija nesse sentido, esse sentido que é tão importante para mim e para você, dentro do reino de Deus, que é treinamento. Então eu gostaria de compartilhar algumas coisas com você nesse sentido. Eu percebo que nós temos avançado em muitas áreas como igreja, como líderes. Esse é um tempo de muito conhecimento, é um tempo de esse é um tempo onde as informações têm avançado muito e a gente tem aprendido tanto. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma necessidade que cada um de nós, creio eu, precisamos perceber. A gente tem um conceito de liderança, e às vezes esse conceito de liderança ele é um pouco divorciado de treinamento. Se você perceber, uma das coisas que Jesus mais fez foi treinar, foi capacitar. Se você conseguir, isso é até matemático, se você perceber, você vai ver que Jesus gastou a maior parte do seu tempo, no seu ministério, treinando. Não foi pregando, foi treinando pessoas. Então, todos nós como líderes deveríamos entender isso e perceber isso. E se a gente gastasse a maior parte do nosso tempo treinando, formando outros líderes, o nosso crescimento, a nossa multiplicação seria muito mais abrangente. Aproximadamente 72% do tempo de Jesus foram gastos treinando pessoas. Então é muito tempo investido em treinamento. Mas às vezes o líder da célula, ele tem compreensão de como dirigir uma reunião, como fazer uma boa célula, como fazer uma boa edificação, como conduzir uma oferta, como dar avisos. Tudo isso é claro. O passarinho conseguiu sair. Tudo isso é muito importante, mas um líder de célula, ele deveria compreender um princípio. A principal função de um líder de célula é multiplicar ele mesmo, é formar outro líder, é gerar outro líder. A principal função de um supervisor de setor, de área, é formar, multiplicar a si próprio. Esse princípio, queridos, ele precisa ser bem massificado. Nós conhecemos líderes, você já deve ter percebido isso também, que o ministério dele vai junto para o túmulo dele, vai junto com ele, por não ter observado esse princípio. Então eu quero falar um pouquinho para você sobre esse treinamento. Na verdade, nós somos treinadores. Dificilmente você encontra alguém na igreja que tem essa percepção, né? O meu ministério é treinar pessoas, treinar novos líderes. Lá na nossa igreja a gente ensina, olha, você ensina tudo, você imaginar, mas a gente fala, olha, sua principal função é treinar e capacitar uma outra pessoa.
Eu vejo muitas vezes, um dos grandes problemas que as pessoas têm dentro de uma célula é discipular os irmãos. E geralmente você olha para o líder que está sobrecarregado, ele sozinho está tentando discipular a maioria ou a maior parte das pessoas dentro da igreja. Mas isso é tão simples de resolver. Eu não sei se os irmãos aqui usam aquela ferramenta, o acompanhamento inicial. O acompanhamento inicial não é uma ferramenta para você passar para novo convertido. As lições são para novo convertido, mas o que está antes e o que está depois são instrumentos de como formar um discípulo e como tornar aquele discípulo um discipulador. Então, se o líder da célula, ele concentra no seu Pedro, Tiago e João, no núcleo da célula, e ele discipula apenas 3 pessoas, nós não permitimos na nossa igreja ninguém discipular mais do que 3, porque não é a quantidade do que ele faz que vai dar resultado, é a qualidade do que ele está fazendo. Então, se ele tem uma célula com 10, 12 pessoas, e ele discipula apenas 3 pessoas, usando aquela ferramenta do acompanhamento inicial, ali estão as direções de como ele vai pegar um novo convertido, porque discípulo não nasce pronto, não se converte discípulo, se converte pessoas, e você tem que transformar aquela pessoa num discípulo e depois num discipulador. Então, uma vez que você transformou ele em discípulo, lá explica tudo, isso tem que ser muito bem explicado para ele, e ele agora começa a fazer outros discípulos, ele discipula 2, 3, em determinado momento do ministério dele, ele vai agora fazer com que cada um daqueles 2, 3 discipule outros 2, 3 na célula. Se o líder discipula 3, e cada um dos 3 discipulam 3, pronto, toda a célula está sendo discipulada, e isso não leva mais do que 2 meses. No entanto, você vê célula já antiga, multiplicando, caminhando, sem que as pessoas sejam discipuladas, porque ele não tem uma visão de treinador. Jesus foi um exímio treinador, Paulo foi um grande treinador. Aliás, essa é a máxima da liderança do Novo Testamento: treinar os santos, capacitar os santos, preparar as pessoas. Então, em todas as áreas dentro da igreja, deveria ter-se alguém do lado. Então, se eu sou um tecladista na igreja, eu deveria preparar um outro tecladista. Se eu sou um pastor, eu deveria estar treinando 2, 3, um líder de célula da mesma forma. Irmãos, isso é uma visão de treinamento, porque muitas vezes a gente acha que o crescimento é algo natural, e não é verdade. Crescimento tem que ser induzido, provocado. De cada 10 células, isso que eu estou te falando são pesquisas seguras, isso é pesquisa, não é eu que estou falando. De cada 10 células, apenas 2 irão multiplicar sozinha, 80% delas só multiplicarão se for induzida. Crescimento é induzido, crescimento tem que ser provocado. Então, se nós não temos essa percepção, nós vamos caminhar com muitas dificuldades, e as coisas vão patinar muito, e a gente acha que são as pessoas que não querem, que estão resistindo, é o método que não funciona, é a visão que não dá certo, e não é verdade. É às vezes a nossa compreensão do todo está um pouquinho deficiente, precisa melhorar. Então nós precisamos organizar uma célula de forma que dentro daquela célula tem que ter um núcleo
Jesus tinha um núcleo muito poderoso. Jesus trabalhou com 5 níveis de pessoas. Jesus trabalhou com as multidões. O que Jesus cobrava das multidões? Nada. Só dava peixe e pão para eles. É curar, pôr a mão na cabeça, expulsar os demônios, abençoar. Mas Jesus, no meio da multidão, ele tinha 70. Os 70 já tinham algumas responsabilidades. Tem coisas que Jesus pôs os 70 para fazer, que ninguém da multidão fez. No meio dos 70, Jesus tinha 12. No meio dos 12, Jesus tinha 3. No meio dos 3, Jesus tinha 1. As pessoas estão em níveis diferentes. E se nós não temos uma visão de treinamento, aonde você está, seja na célula, seja numa área, seja num setor, seja numa rede, seja num distrito, a sua visão tem que ser de treinamento, capacitação. Seus olhos têm que enxergar longe, e você tem que ver tudo isso. É muito importante isso aqui, queridos. Então veja bem, a sua colheita, os seus resultados serão abundantes naquilo que você estiver direcionando as suas forças e as suas energias. Aonde você estiver focado, ali haverá crescimento, ali haverá grande colheita. E essa é uma das razões porque nós multiplicamos tão pouco, crescemos tão pouco enquanto ministerialmente crescimento e multiplicação. Você sabia que existe um princípio? Tudo que você focar aumentará consideravelmente. Se você foca no problema, o que vai acontecer? Os problemas vão aumentar. Vamos imaginar que você saiu aqui, deu uma colisão no trânsito, bateu, dependendo do jeito que você sair daquele carro, depois de uma colisão, de uma batida, o problema pode aumentar inúmeras vezes, pode ou não pode? Dependendo da sua atitude, do jeito que você focar. Talvez o problema é 10%, ele vai se tornar 40%, 50%, 60% agora, porque você focou de maneira errada naquele problema. Mas se você descer com outra atitude, depois de uma colisão, dependendo da maneira com você lidar, deixar o problema e focar na solução, aquilo que era 10% vai simplesmente sumir, e você vai aumentar o nível de bênção aí. Então às vezes, o líder de célula, um supervisor, nós como líderes na casa de Deus, nós temos uma tendência de focar demais, onde? Nos problemas, no que não está dando certo, no que não está funcionando. É por isso que as coisas nunca terminam. Então, seria muito interessante e muito vantajoso para cada um de nós, se nós começássemos a perceber a necessidade de desenvolver a nossa inteligência comportamental. Jesus era mestre nisso. Como eu me comporto diante dos desafios? Como eu me comporto diante dos problemas? Como que eu me comporto diante dos objetivos, dos alvos? Como é o meu comportamento? Diante daquilo que eu ouço, diante daquilo que eu vejo, diante daquilo que eu percebo. Às vezes, queridos, nós temos uma aptidão muito forte para a liderança. Nós temos uma aptidão, não é que você é a pessoa errada no lugar errado, não é, você é a pessoa certa, no lugar certo. Mas às vezes, nós não fomos treinados para desenvolver, para se comportar de maneira adequada àquilo que a realidade ou que a situação precisa. O homem de Deus e a mulher de Deus, a pessoa que está inserido em qualquer área de liderança dentro da igreja, ele tem que desenvolver a sua inteligência comportamental. Ele tem que saber lidar com as coisas, digerir certas coisas. Um grande pregador diz, que no boxe, naqueles lutadores de boxe, a pessoa se torna campeão, não é aquele que sabe bater,
é aquele que sabe assimilar os golpes que leva. Então eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso muito aprender a lidar com isso. E aproveitar as oportunidades que eu tenho. Não foque tanto, não dê tanta ênfase no sentido assim de aumentar os problemas, mas de dar soluções para eles. Então veja bem o que eu quero falar para você hoje. Nós precisamos de sabedoria para agir e reagir diante dos desafios da vida. Todos nós aqui temos desafios, todos nós aqui temos projetos, temos sonhos, todos nós aqui temos. E como que eu vou agir e reagir diante de tudo isso? Por isso eu tenho que treinar a minha percepção, a minha inteligência comportamental. Eu preciso treinar os meus instintos, eu preciso treinar e me tornar mais capaz em tudo isso. Liderar é uma arte, liderar pessoas é uma grande arte. E a palavra de Deus, o Novo Testamento, Jesus, os apóstolos, eles tinham uma habilidade muito grande para isso. Eu e você deveríamos propor no coração aprender com eles. Porque, queridos, o que nós percebemos? Percebemos que uma considerável parcela das pessoas, elas não usam a sua inteligência para solucionar uma situação adversa. Queridos, se eu estou numa liderança de uma célula, eu tenho que usar os meus recursos para dar solução. E é como se eu tivesse com um balde de água e um balde de gasolina, né? Você precisa saber qual balde você vai usar, né? Às vezes é hora de jogar água, o cara vai e joga gasolina. Às vezes é hora de jogar gasolina, você vai e joga água. Então precisamos ter essa percepção. Queridos, liderança, deixa eu te falar um negócio, é uma questão de treinamento. Eu não consigo multiplicar uma célula, eu não consigo fazer discípulo, eu não tenho. Irmãos, todos temos, é só uma questão de treinamento. É isso que eu quero conversar com você nesta manhã. Todos os recursos já estão dentro de você. Você já os tem. Você só precisa desenvolvê-los. Então veja bem, tem muitas pessoas que ao invés de olhar para a solução, elas olham para os problemas. E aquilo que você foca, aquilo que você põe suas energias, aquilo que você canaliza suas forças, seus recursos, tudo aumenta. Faça um teste em qualquer área, em qualquer circunstância. Põe foco ali, seja determinado, seja resolvido. Tudo que você fizer desse jeito vai aumentar. Se é bênção, vai aumentar as bênçãos. Se é problema, vai aumentar os problemas também. Então, se eu tenho uma situação adversa numa célula, eu vou focar buscando solução, e não vou focar no problema para ele aumentar. Veja bem, se nós não tivermos essa percepção, nós caímos um risco muito grande de cair num círculo vicioso e numa cegueira paralisante. E é perigoso a gente até se tornar escravo disso, porque a gente não tem essa percepção. O que eu estou falando para você é de uma liderança saudável, equilibrada, sem estresse, sem fadiga. Sabe, muitas pessoas começam a liderar na igreja. Veja se não é a realidade. Talvez não é a sua, mas você já ouviu alguém assim. Ele começa a liderar, todo empolgado, todo motivado. Passa um tempo, o que acontece? Ele, não estou aguentando mais,
está me tomando muito tempo, estou cansado, estou esgotado, ele já chega na célula assim, todo estressado, todo, ferido, todo machucado. E não deveria ser assim, não deveria ser dessa forma. O que acontece, veja bem, se você for olhar na Bíblia, quando Moisés sai com o povo do Egito rumo à terra da promessa, aí, determinado momento da caminhada, a Bíblia diz que o sogro de Moisés vai fazer uma visita com ele, mas nós precisamos ser bem criteriosos para analisar essa visita. Preste atenção. O sogro de Moisés pega a esposa de Moisés, a sua filha, os seus netos, e vai lá no deserto fazer uma visita para Moisés. Moisés encontra o seu sogro, já faz aquela festa, aquele churrasco, e conta as bênçãos, tudo que Deus fez, como Deus tirou de lá, tudo. No outro dia, o velhinho vai lá ver o trabalho de Moisés, e Moisés fica de manhã até a noite, só resolvendo problemas, pepino, abacaxi, tudo. Aí agora o Jetro, ele já entendeu por que a filha dele tinha voltado para a casa do pai. Ele já entendeu agora por que a filha dele pegou os filhos e foi para a casa dele, porque família nenhuma resiste aquilo. O Jetro chega para Moisés e fala assim: olha, não é bom, essa palavra bom no original, irmãos, tem outro significado, que ele está dizendo é o seguinte: não é inteligente o que você está fazendo, você não suporta isso, e nem esse povo que está com você, vocês não têm condições de resistir isso. Irmãos, nós estamos falando de Moisés, nós estamos falando de um homem que falava face a face com Deus, nós estamos falando de um dos maiores profetas, nós estamos falando de um homem que tinha intimidade com Deus. O sogro dele fala: o que você está fazendo não é inteligente, escute o que eu vou lhe falar, preste atenção, e depois você faz uma avaliação. E ele então dá uma direção de como as coisas deveriam funcionar, porque Moisés estava acabando com a sua vida, estressado, afadigado, sem percepção, sem esperança. O homem estava, irmãos, até a mulher dele já tinha voltado para a casa do pai, ele já tinha perdido a família. Moisés estava ficando um homem sem perspectiva. E muitas vezes nós queremos liderar é um privilégio, é uma alegria. Irmãos, não tem maior sentido na vida do que você servir a Deus na casa de Deus. No entanto, nós precisamos entender que isso tem que ser claro. Eu preciso saber como fazer isso, eu preciso saber como organizar minha célula ou meu setor, eu preciso saber usar as ferramentas. Eu não posso liderar nada às cegas, às escuras. Isso é muito perigoso. Quem está me entendendo? Diga amém. É por isso que eu estou falando para você. Minha intenção aqui é que você cresça, que você multiplique, que você avance muito no ministério que Deus te deu. No entanto, você precisa ser prudente. E aqui eu quero falar algumas coisas. Perceba, a palavra inteligência vem do latim intellegere. O que significa a palavra inteligência? Inteligência nada mais é do que escolhas. O líder tem que saber fazer escolhas. Isso é ser inteligente. O significado de inteligência é escolhas. Então eu preciso saber treinar a minha vida, o meu espírito, para fazer escolhas. Isso é ser uma pessoa inteligente. Você pode perceber que a maioria das pessoas que dão com os burros na água, que se frustram, a
causa é que elas nunca souberam fazer escolhas certas, na hora certa, no momento certo. Sim ou não, irmãos? A autossabotagem. Aprenda a fazer escolhas. Aprenda. É muito simples isso. É muito simples. Na nossa igreja tem um rapaz, pense num cara top das galáxias, Guilherme. Cara top, aquele cara que se você tivesse uma filha, você queria que ele casasse com a sua filha. Tão top que o cara é. E eu falei, rapaz, como que pode um cara desse não está multiplicando? Ele tinha 10 células, aí parou, estava crescendo, não multiplicava mais, não crescia mais. Chamei o pastor responsável pela cobertura dele, falei, o que está acontecendo? Falei, pois é, nós já temos falado com ele, e ele não cresce mais, não multiplica. Todo mundo tem o alvo, alcança o alvo, é 50%, 60%, 40% do alvo. O Guilherme parou no tempo. Falei, eu preciso descer. Desci lá, fui lá ver o que está com o Guilherme, porque o cara é top das galáxias. Aí eu fui lá, fui ver o cara. Ele estava fazendo advocacia, agora já terminou, já concluiu, já está até trabalhando. Mas na época ele estava fazendo faculdade, trabalhando, e é noivo. Agora já casou também. E aí, das 10 células que ele tinha, 2 células ele discipulava, ele era o líder. Então ele supervisionava 8, liderava 2, trabalhava, é de onde ele tirava o sustento para pagar a faculdade dele, tinha o seu trabalho, a sua escola, tinha a sua noiva, família, e tem que se locomover para a igreja, se locomover para as células. Então o que eu percebi? O sistema estava minando o vigor do Guilherme. Então veja bem, o próprio sistema, a própria estrutura estava pesando nos ombros do Guilherme. Aí eu falei, Guilherme, mas não é assim. Tira o pé do freio, do acelerador. É hora de pisar no freio. E fui orientar ele. Falei, filho, você não tem que ter alguém do seu lado. Você tem que treinar mais 1 ou 2 supervisores. E ensinei ele como tirar um líder de uma célula e trabalhar para aquele líder se torne um supervisor do seu lado. E de forma que um supervisor em treinamento começou a cuidar de 4 células de lá, o outro começou a cuidar das outras 4 células de lá, e ele começou a cuidar só dos 2. Sabe o que aconteceu? O Guilherme voltou a crescer, voltou a multiplicar, porque nós tiramos o peso, a fadiga de cima dele. Você precisa entender por que Deus deu uma estrutura para Israel. Por que Deus deu uma estrutura para a igreja? Porque o peso não pode ficar em cima das pessoas, o peso tem que ficar na estrutura. Aqui não tem um telhado, não tem uma cobertura. O peso não está, irmãos, nas paredes, o peso está nas colunas. As colunas, a viga, a estrutura é que segura o peso, não é as pessoas. Se o peso da obra vir sobre as pessoas, não tem quem aguente. Pode ser o mais orador, o que lê mais a Bíblia, o que jejuma mais, o mais santo, o mais consagrado, ninguém suporta o peso. Por isso que tem uma estrutura, e a gente tem que agir com essa inteligência. Então veja bem, eu e você precisamos aprender a escolher como agir e reagir diante dessas situações. Não importa em qual área uma pessoa atue, ela sempre poderá melhorar. Pode ou não pode, irmãos? Você pode melhorar, irmãos. Eu sou um pai bom, você pode melhorar. Eu sou uma boa mãe, você pode melhorar. Olha, eu sou um bom funcionário, você pode melhorar. Eu e você precisamos ter uma visão de melhorar cada vez mais, evoluir cada vez mais, nos tornar cada vez mais perito em tudo que a gente está fazendo. O que a gente percebe que dentro da igreja, irmãos, as pessoas começam a liderar, começam a fazer qualquer coisa, mas não há um processo de crescimento contínuo. Ela nunca melhora mais. Ela fez um curso, o TLC, e ali parou. Ela fez um curso de supervisão, parou. Foi lá no seminário teológico, fez um seminário, parou. Porque ela fez, aquilo é o ápice dela. Não pode ser assim.
Você precisa continuar crescendo. Quem está me entendendo, diga amém. Você precisa se aprimorar cada vez mais, melhorar a sua performance, ser melhor. E isso, preste atenção, não é só uma possibilidade, é uma questão de escolha. Eu escolho melhorar, eu escolho crescer. Como eu disse ontem, eu sou responsável pelo meu crescimento. Irmãos, o que acontece é que muitos pararam no tempo, estão sentados à margem da estrada vendo a banda passar. Você pode ser um melhor líder do que você é agora, você pode ser um melhor supervisor do que você já é, você pode melhorar quanto discipulador, claro que pode, dá para melhorar, e você pode melhorar. Isso é uma questão de escolha. Se eu escolho, as possibilidades vêm, elas surgem. Quem está me entendendo, diga amém. Eu preciso entender que eu, como líder, eu preciso de mudança. Eu sei que essa palavra assusta, mudança. Ninguém gosta de mudar. A gente gosta de mudança, mas a gente não gosta de mudar. Não é verdade? Vamos ser honestos. Eu gosto de mudança, mas eu quero que os outros mudem para mim. Eu mudar, eu não quero, porque é desconfortável, mexe com a rotina, quebra a rotina. Então, por isso que muitas pessoas param no tempo, por isso que muitas pessoas não evoluem, não crescem, não melhoram nunca, porque elas se auto-acomodam, elas prendem a si mesmo no sistema. Eu sei perfeitamente que mudança pode assustar alguns, atemoriza muita gente essa questão de mudança, mas uma coisa você precisa estar certo: mudança faz parte da vida de qualquer pessoa. Você querendo ou não, você já está vivendo mudança, não é verdade? Irmãos, há uns 10, 15 anos atrás eu não tinha essa barriguinha, olha aí, vai mudando, tudo muda. Você precisa entender que você está num processo de mudança. Olha no espelho e você vai ver que nos últimos 10 anos você mudou muito. Espero que essas mudanças sejam para melhor. Mesmo que você não queira, a vida sempre está mudando. E eu preciso entender, eu preciso de mudar, eu preciso ser melhor. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Eu preciso ser melhor. Aí eu preciso pensar da seguinte forma: eu sou o pai que os meus filhos merecem? Eu sou o líder que a minha igreja precisa? Eu sou o pastor que as minhas ovelhas merecem e necessitam? Eu sou o funcionário que faz diferença no lugar que eu trabalho? Irmãos, a gente quer mudar o mundo e esquece que quem tem que mudar somos nós. Está cheio de mulher querendo mudar o marido, marido querendo mudar a mulher, pais querendo mudar filho, filhos querendo mudar os pais, membros querendo mudar o pastor, pastor querendo. Na verdade verdadeira, ninguém dá conta de mudar ninguém, irmãos. Só existe uma pessoa no mundo que eu dou conta de mudar: eu mesmo. Se você mudar, o mundo muda, o mundo à sua volta muda. Então deixa eu falar um negócio para você. O grande inimigo da inteligência talvez seja o medo. Muitas pessoas não mudam, não avançam, não progridem, não crescem, porque tem medo. E aqui eu quero fazer um parênteses para tratar desse medo. Você poderia estar num nível muito mais elevado do que você já está. Você poderia estar crescendo muito mais do que já cresceu. Você poderia estar muito mais abençoado do que já está, se você estivesse usando a sua inteligência e não deixasse o medo agir em você. E eu quero falar sobre isso aqui. Veja bem, o medo é um problema quando ele congela o ser humano.
impedindo que ele haja de forma proativa, que ele veja o futuro e dê passos em cima disso, que ele se planeje. O medo paralisa às vezes e impede a pessoa de agir de forma proativa, criativa e construtiva. As minhas ações devem ser proativas, criativas e construtivas, mas muitas vezes o medo está nos paralisando. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Por que que muitos líderes não crescem? Por que que muitos líderes não avançam? Você chega, lá em Goiás, meu título de eleitor é numa cidade do interior. Eu estava falando com minha esposa, então eu vou lá de 2 em 2 anos, onde eu morei um tempo. Aí quando eu chego lá, eu conheço aquele povo onde eu morei, vejo aquelas coisas. Aí eu falei assim para minha esposa, falei, meu bem, já viu, parece que tem muita gente que parou no tempo. Você chega lá, até o penteado dele é o mesmo. Tem 20 anos que o sujeito mora lá. Você chega ele, a mesma roupa, o mesmo penteado, mesma vida, sabe, parou no tempo. E ele não cresce mais, ele não muda, não avançou em nada. Eu falei, irmão, meu bem, esse senhor aí, desde quando nós mudamos, nós moramos aqui, há 19 anos atrás, o cabelo dele até hoje é o mesmo jeitinho. Então ele vive paralisado no tempo. O medo é um perigo. Preste atenção no que você vai ouvir aqui. O medo e a morte se equivalem em alguns pontos. Medo e morte se equivalem, se comparam em alguns pontos. Por exemplo, o que é a morte? A ausência de movimento. Muitos líderes estão vivos, mas estão paralisados, não tem movimento. Parou. Você olha a célula dele, é do mesmo jeito, é a mesma bate-reunião. Irmãos, olha que o líder começa a reunião, o membro que está lá já sabe o que ele vai falar. Do mesmo jeitinho, a mesma coisa. Não inova, não é criativo, não é construtivo, não tem projeto, não enxerga lá na frente. Sabe, paralisou, está parado. Irmãos, um dos nomes de Deus é movimento. Deus não para, mas às vezes nós paramos. Irmão, há um leque, um mundo de oportunidade e de coisas que eu deveria viver e você deveria viver no nosso ministério, na nossa vida espiritual, mas nós paralisamos, estamos como que mortos. A definição para morto é isso, é a ausência total de movimento. Tem gente que está respirando, está andando, mas não movimenta mais nada no seu ministério, na sua liderança. Parou. E o que tem de igrejas assim, o que tem de líderes assim, o que tem de pessoas assim. Você olha para o casamento dele, está parado, não tem movimento. Você olha para a vida financeira dele, está parado, não tem movimento. Você olha para a vida profissional dele, está parado, não tem movimento. Você olha para o ministério, está parado, não tem movimento. Agora preste atenção, onde não tem movimento, agrega-se a morte e os seus adjetivos. E aí nós paramos e não entendemos por que às vezes nós não vivemos um crescimento. Escute, você pode ser uma pessoa mais feliz, você pode ser uma pessoa mais realizada, você pode ser uma pessoa de muito mais sucesso, se você usar a sua inteligência, se você ousar fazer as escolhas. Você pode decidir hoje, agora, eu vou ter um casamento diferente. É só você, é só escolha sua. Eu vou mudar para sempre o meu ministério. Eu vou mudar a partir desse momento a minha vida. Eu vou decidir fazer isso. A decisão é sua. A escolha é sua. Você pode ser muito mais feliz, muito mais realizado. Você pode ter muito mais sucesso que você já teve. Isso é possível, irmão.
Isso é possível, depende de você ouvir isso aqui e colocar isso para dentro do seu coração. Agora, é claro, existe um caminho aí. Para que isso aconteça, você precisa escolher ser uma pessoa disposta a ser esculpida, trabalhada, lapidada. Você tem que permitir alguém talhar você. Sabe como aquele artista que vai esculpindo a pedra, a madeira? Você olha lá, é só um pau, sem forma, sem vida, mas o artista já sabe o que ele já viu. Ele só precisa dar forma em você. Você precisa permitir ser talhado, ser esculpido. Há valor incalculável na sua vida, mas você precisa deixar a sua liderança esculpir você, o Espírito de Deus trabalhar na tua vida. Ouvindo uma palavra como essa que hoje você precisa, de certa forma, é Deus esculpindo você, está falando: olha, você pode ser melhor, você pode crescer mais, você pode avançar. Isso aqui não é uma utopia, isso aqui, irmãos, não é uma coisa irreal. Isso aqui não é para o João, para Maria, e você está excluído disso. Não é. Deus está falando contigo aqui nessa manhã. Ele está falando com você hoje. Ele conhece as suas lágrimas, seus sofrimentos, suas dores, suas lutas, suas batalhas, suas dificuldades. Ele não tem nada oculto na tua vida, não tem nada escondido dos olhos dele. Ele sabe onde você está, mas ele sabe também aonde você pode chegar. A questão é que nós paramos. Eu gosto de contar uma história que tem lá do irmão Gersino, faleceu há pouco tempo. Quando eu mudei para o lugar, para essa região, eu aluguei uma casa de um senhor, desse Gersino. Ele morava numa casa muito boa, e a outra casa que ele alugava, que é essa que eu aluguei, era uma casa boa, mas não tão boa quanto a dele. Até aí tudo bem, uma pessoa ter duas casas, normal. A questão é que esse homem conseguiu essas duas casas. Você não tem noção do jeito que foi. Em Goiânia tem uns terminais de ônibus, aqueles, lá a gente chama de curral, terminal, é onde um coletivo chega, você passa de um para outro e vai. E hoje não pode fazer isso mais, mas antigamente podia. Ele começou a vender suco, fazia suco, punha no isopor e saía vendendo. Ele comprou duas casas desse jeito. Depois ele montou uma confecção. E o sonho dele era ter uma fazenda cheia de gado. Ele vivia falando para mim: olha, um dia eu vou ter o meu pedacinho de chão e eu quero criar gado. Irmão, você acredita que o irmão Gersino, ele morreu, mas ele morreu dentro da fazenda dele, cheinha de gado, irmãos. Aquele homem acreditou no sonho dele. Ele acreditou. E ninguém nunca deu nada para ele. Ele só tinha a decisão dele, o trabalho dele e a bênção de Deus. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Se você for esculpido, você pode triplicar. Você já viu um diamante em forma bruta? Se você vê um diamante em forma bruta aqui, irmãos, é possível que a maioria de nós passe por ele, pisa nele desapercebido e nem dá valor. Isso é um. Se você vê um diamante na sua forma bruta, você fala: não, isso aqui, você não dá valor. Você tem que começar a olhar para as pessoas e entender que se elas forem lapidadas, esculpidas, elas vão brilhar muito mais e o seu valor vai aumentar muito mais. Você é a pessoa que Deus chamou para fazer diferença nesse mundo, irmãos. Aleluia. Nós estamos acostumados, preste atenção aqui, ao conceito de liderança. Liderar, eu quero liderar, tal, não é assim? Eu quero liderar uma célula, eu quero liderar lá numa empresa, eu quero ser gerente, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero crescer, eu quero ser. A gente está acostumado a esse conceito de liderança externo, mas em geral nós desconhecemos o conceito de autoliderança. Quem não lidera a si próprio nunca terá condições de liderar os outros. Você precisa liderar você.
suas emoções, suas atitudes, suas escolhas, liderar a tua vida. Você precisa liderar aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. Você tem que ser um líder que busca resultados, focos para a tua vida. Irmãos, a maioria das pessoas que não tem sucesso na liderança na igreja, não é porque as coisas são difíceis, não é porque existem problemas, não é porque as pessoas não querem, não é porque é muito trabalho, não é, e as pessoas ficam inventando desculpa, é a minha agenda, é a minha escola. Irmãos, você sempre terá tempo para aquilo que é prioridade. Aleluia! A questão é que nós não lideramos nós mesmos. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Liderar você mesmo. Isso é quando uma pessoa decide realmente fazer parte da solução da sua vida e não mais ficar dando desculpas de problemas. Ah, eu sou desse jeito porque meu pai é o responsável. Ah, se não fosse o meu pai, eu teria uma vida diferente. Ah, se não fosse o meu patrão, aquela empresa que eu trabalho, eu estaria diferente. Se não fosse o líder da minha célula, eu já seria líder. Se não fosse o meu discipulador. E a gente fica transferindo a culpa. Isso não é verdade, irmãos. Olha para você. Você está no lugar que está porque você não fez as escolhas certas, você não tomou as decisões certas, você não usou sua inteligência comportamental. Sua vida financeira não está assim, não é por causa de Dilma, não é por causa de Lula, é porque se você tivesse cuidado da sua vida 10 anos atrás, você estaria vivendo diferente hoje. Irmãos, tem gente que todo mundo que passa na rua vendendo, ele compra fiado. É fiado? Divide? Então eu quero, pode descer. Ele não sabe nem quem está comprando. Um dia desse eu briguei demais com um diácono lá na nossa igreja. Eu sei que ele não lê nem a bula do remédio que ele toma, porque eu já dei livro para ele, não lê. Um dia eu cheguei na casa dele, pastor, o que eu comprei? Olha, uma enciclopédia, aquele monte de livro de tanta coisa. Eu falei, o que é isso aqui, irmão? Irmãos, um cada livrão assim. Eu falei, para que você comprou esse? O cara passou aqui, eu achei barato, foi 4 vezes, tá? Eu comprei. Eu falei, irmão, você não lê nem a bula do remédio que você toma. É? Olha, irmãos, vamos ser inteligentes. Escute, isso mudaria drasticamente o seu foco, e com uma nova visão de você mesmo, de acreditar em você, de acreditar no seu chamado, de acreditar na unção que está na sua vida, de acreditar no chamado de Deus na sua vida. Se você começar a liderar você mesmo, você vai viver uma vida motivada, você vai atingir os seus objetivos, e você irá trabalhar com entusiasmo e comprometimento naquilo que você está fazendo. Às vezes nós não somos comprometidos com aquilo que nós estamos fazendo, irmãos. É como eu disse ontem, né? Rapaz chegou lá na nossa igreja querendo aconselhamento para casais. Eu já dei aconselhamento para ele. Falei, irmão, quem que é o responsável por cuidar do seu casamento? Sou eu. Falei, você não é responsável, você é irresponsável. Porque eu nunca vi você num retiro de casais. Teve agora lá em Caldas Novas, nós levamos os casais para lá, todinho para Caldas Novas, você não foi. Eu nunca vi você comprar um livro sobre relacionamento conjugal. Eu nunca vi você investir no seu casamento, e você falar para mim que você é responsável. Você é um responsável. Eu não tenho a solução para o seu casamento. Eu posso te aconselhar, mas você, quem tem que resolver isso é você. Irmãos, nós temos que parar de transferir a culpa para os outros. É minha. Precisamos maximizar a nossa inteligência para atingir o sucesso e as conquistas que Deus tem para nós, seja grandes, seja pequenas, mas são suas conquistas, são suas vitórias.
Às vezes são situações difíceis. Eu me lembro de uma situação que eu passei na nossa igreja. Era mais ou menos umas 2 horas da manhã. Eu recebo um telefonema de um irmão lá da igreja, Rildo. Ele falou: pastor, minha sogra faleceu. Ela já vinha muito doente e faleceu na casa dela. E eu não sei resolver essas coisas. Estou ligando para o senhor porque você sabe como é que é, né? Pastor está no nascimento, no sepultamento, no casamento, no divórcio. Eu nunca vi, pastor está no meio desse trem tudo. Ele ligou para mim, 2 horas da manhã. Eu tinha acabado de deitar, tinha chegado de Brasília, tinha tomado um banho, acabado de deitar. Eu falei: eu vou, onde você está? Uai, pastor, o pessoal, o SAMU foi lá e disse que não remove o cadáver, então, e eles me mandaram ir no ML. Eu estou indo para lá. Falei: não, a gente encontra lá no ML então. Peguei o carro, da minha casa no ML dá mais ou menos uns 15, 18 quilômetros. Quando eu estava chegando perto do ML, ele liga: pastor, eu já estive aqui no ML e eles estão me falando aqui que eles não recolhem o corpo. Quando morre em casa, eles não buscam não. Falou: uai, o SAMU não pega, o ML não pega, e aqui que vai fazer? Aí eles mandaram ele lá no hospital, o Hospital Araújo Jorge, do outro lado, do local do ML, no Araújo Jorge, dá aproximadamente uns 25 quilômetros. Eu só falei: então a gente encontra lá. Chegamos lá por volta das 3 e pouco da manhã, tudo fechado. Aí a gente desceu, olhou, tinha um guarda lá na guaritinha lá, e ele: o que vocês estão querendo? Aí a gente explicou o caso tudo para ele. A senhora morreu, era 5 horas da tarde, chamou o SAMU foi lá, não recolhe o corpo, mandou ir no ML, o ML disse que não pega, o ML mandou aqui, agora chegou aqui, está tudo fechado. Eu falei: não, a gente não busca o corpo não. Eu falei: irmão, mas o SAMU não busca, o ML não pega, vocês não pegam, quem é que pega? Ele falou: olha, isso aí, vocês têm que ligar para uma empresa terceirizada. Tem uma empresa que, se vocês ligam, eles fazem o serviço, vocês buscam lá, eles têm ambulância, tudo. Eu falei: o senhor pode me dar esse telefone? Aí, com muita dificuldade, irmão, ele pegou esse número, a gente ligou, e realmente era até barato, era uns R$90 que os caras cobravam. Eu falei: ó, beleza. Aí chegou lá e falou: não, a gente remove, só que tem um problema, a gente só pode ir 5 horas da tarde. Irmão, a mulher tinha morrido na outra 5 horas da tarde. Estava lá, eu falei: meu Deus, me dá outro telefone, você conhece? Ele falou: não tem, que eu sei que faz isso é só a gente. Volta lá no hospital, é eles que tem que dar uma solução. Voltamos lá no guardinha, irmão, coitado do cara. Ele falou: vocês de novo? Eu falei: o cara disse que não pode, só 5 horas, como é que vai ficar lá? Ele falou: vou contar um negócio para vocês aqui, não fala que foi eu que falei não. Quando acontece isso, é a família mesmo que traz o corpo. Isso já eram umas 4 da manhã, irmãos. Eu falei: moço, mas que jeito? Ele falou: não, vai lá e busca ela. Eu olhei para o Rio, ele olhou para mim e falou: vamos lá, irmãos. Aí do Araújo até, aí dá uns 30 quilômetros. Nós chegamos lá, o dia estava quase amanhecendo. A senhorinha morta lá, a família, imagina, irmão, neto, aquela coisa. Eu falei: meu Deus. Aí falei: explicamos para a família tudo, eles concordaram. Aí o Rildo já foi lá na caminhonete, abriu a traseira da caminhonete. Eu falei: Rildo, você faz isso não. Se fosse a minha mãe ou a sua mãe, você queria enfiar ela aí dentro? Nós vamos apanhar desse povo aqui. É mesmo, né? Falei: não, nós vamos pôr ela lá atrás. E vai eu, o Rildo e 2 filhos dela pegar essa senhora. Irmão, o dia que alguém falar para você que morto pesa, você pode acreditar. Aí foi pôr ela, e eu falei: nossa, não tem jeito. Sentei no lado de traseiro aqui, foi puxando a senhora, foi puxando. Só que, como já tinha muito tempo, as pernas dela não dobrava mais, a porta não fechava. Aí eu tive que puxar ela e ela ficar bem assim, ó. Irmão, que sensação. Aí a porta fechou. Fala: Rildo, bota quente nesse negócio, volta 30 quilômetros para trás. Não para em farol, não para nada. E eu com essa senhora aqui. Chegou lá no hospital, irmãs, eles abriram o portão, a gente entrou no necrotério lá. 5 minutos depois veio o médico, ele pôs a mão no tornozelo dela assim e falou: morreu. E assinou.
Irmãos, 2 minutos, está morta, e assinou o laudo. Fez tudo por causa disso. Parece uma coisa sem sentido, não é? Mas irmão, você não tem noção dos efeitos que isso trouxe na vida do Hildo, na vida da esposa, naquela família. Começou a converter gente. Irmãos, você não tem noção do efeito positivo que trouxe na vida desse casal. Eles se tornaram, na nossa igreja, os pastores de casais. Antes não era nada, mas eles viram, eles observaram. As suas ações têm que impactar as pessoas. Irmão, às vezes a gente lidera as coisas muito sem sal, muito sem tempero. É aquela célula, irmão, sabe? Que, meu Deus, vamos reunir aqui, irmãos. A coisa está difícil. Não veio ninguém hoje, mas vem cá. Não pode. Aqueles discipulados sem graça. Aquela, meu irmão, aquilo sem alegria, aquilo sem entusiasmo. Meu irmão, não pode ser assim. Não é desse jeito que se lidera, de maneira nenhuma. Faça, as suas ações têm que ser tão nobres, tem que ter um coração tão puro que traz impacto na vida das pessoas, que inspire as pessoas. Veja bem, seu líder não está querendo saber se você conhece a Bíblia de capa a capa. Seus liderados não querem saber se você conhece a Bíblia de capa a capa. Seus liderados não querem saber qual o curso teológico, qual o seminário que você fez. Tudo isso tem seu valor, tem sua importância, mas seus liderados querem saber apenas de uma coisa: você se importa com eles, você valoriza eles, você ama eles, você cuida deles, você é prestativo, você é proativo, você é construtivo na vida deles. É isso que gera a diferença. Amém, queridos? Então, deixa eu te falar uma coisa: invista em você e ouse fazer da sua vida uma vida extraordinária. Uma vida extraordinária não quer dizer que você é melhor do que ninguém, mas quer dizer que você vai ser o melhor que você pode ser. Eu vou ser o melhor que eu posso ser. Eu vou ser o melhor líder, o melhor discipulador, o melhor ministro de louvor, o melhor, olha, eu só não vou fazer se eu não sei o que é, mas o que eu souber eu vou fazer, e vou fazer bem feito. Isso que o mundo precisa ver numa igreja hoje. Isso que o mundo precisa ver. Sabe, que as pessoas numa célula precisam ver num líder, só isso. Quem está me entendendo, diga amém, gente. Uma coisa maravilhosa que devemos saber nessa manhã: a inteligência que eu estou falando, essa inteligência comportamental, ela pode ser aprendida, ela pode ser aprimorada, ela pode ser desenvolvida e ela pode ser potencializada na vida de qualquer pessoa. Basta você querer. Basta você querer. Deixa eu te falar, assuma o controle da sua vida, lidere você mesmo. Lidere você mesmo. Os irmãos lá na igreja me vê lendo um livro e falam: pastor, direto a gente está vendo o senhor com o livro. Eu não sei, o que o senhor faz? Eu vou ler, me dá sono, eu tenho preguiça de ler. Eu falo: eu tenho isso tudo também. Eu tenho preguiça, eu tenho sono, igual você. Só que eu passo por cima. Quantas vezes para ler um livro eu tenho que ir lá, levantar e lavar o rosto, e voltar e ler o livro novamente? Porque não existe um anjo que desce do céu e vai ler o livro para você. Me dá esse livro aqui, deixa eu ler para você, capítulo 1. Não tem, irmãos. Quem está me entendendo? Não existe um anjo contador que vai cuidar do seu dinheiro. É você que tem que cuidar, irmão. Quem está me entendendo, diga amém. Seja responsável pelas suas escolhas. Quanto mais você assume a responsabilidade da sua vida, mais você pode dar solução e realização para você mesmo. Amém, irmãos? Decida isso. Descubra a fonte da sua motivação. O que te faz feliz? O que te deixa empolgado?
Faça desse jeito. Faça da melhor forma. Meu menino, ele, lá num condomínio, a gente abriu uma célula lá, e o filho, um rapazinho, um amigo dele, tomou um iogurte. Depois foi sabendo que esse iogurte estava vencido. Isso trouxe um problema tão sério que ele teve que fazer uma cirurgia, tirar todo o intestino para fora, lavar, foi aquela loucura. E o menino ficou entre a vida e a morte todinho. Meu menino na época tinha 16 anos. Eu nunca fiquei sabendo disso. Mas ele ia lá todos os dias orar com o pai e a mãe do menino. Depois o menino dele sarou, voltou, hoje está bem, está saudável. Imagina o que aconteceu com aquele filho, com aqueles pais. Imagina, se eu te perguntar onde eles estão hoje, você já deve saber. Porque eles estão numa célula, estão sendo discipulados, estão sendo treinados para ser líderes também. Irmãos, as coisas tomam essa proporção quando a gente entende que você tem que fazer a diferença nisso. Escute, o que estimula você? O que te alegra? O que te motiva? Quais são as razões que contribuem para o seu bem-estar? Qual é o propósito da sua vida? Você nasceu para quê? Para fazer o quê? Você acha que realmente o que você está vivendo é tudo que Deus gostaria que você vivesse? Você acha? Tem mais, irmãos. Ah, mas tem mais. Então, tenha alvos definidos na sua vida. Tenha sonhos, tenha objetivos, tenha metas. E direcione suas energias, seu foco, sua fé, seus passos, suas decisões para cima disso. O mundo espera isso de você. Deus espera isso de você. Se você não sabe o que está procurando, nunca você vai saber se encontrou. Como você vai realizar algo que você não sabe o que é que vai fazer? Para quem não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Faça as escolhas, tome decisões, mantenha o foco. O que é foco, pastor? Foco é força, é focar, fortalecer aquilo. Faça isso. Assuma a responsabilidade do seu ministério, da sua célula. Assuma a responsabilidade da sua vida espiritual. Assuma a responsabilidade da sua vida financeira, do seu casamento, sabe, do seu bem-estar. Assuma. Escute o que você vai ouvir aqui agora. A palavra decidir vem do latim, que significa ruptura. Quando eu decido, o que eu estou fazendo? Eu estou rompendo com um caminho para me ligar com o outro. O problema é que a gente não chega a lugar nenhum, porque você nem rompe com a situação e nem pega outra. Se você quer ter uma vida de crescimento, um ministério de sucesso, se você quiser multiplicar a si mesmo, se você quiser ter resultado no seu ministério, você tem que romper com a apatia, com a mornidão, você tem que romper com a preguiça, com o desânimo e assumir uma nova postura. Você tem que ser feliz naquilo que você está fazendo, amém, gente? Você tem que ter alegria naquilo que você está fazendo. Você não pode manter um pé na canoa e outro no barranco. Eu gosto muito de pescar, irmãos. Semana que vem eu estou aqui com vocês, mas estou louco que semana que vem é minha pescaria, pastor. Uma vez por ano a gente vai para pescar. Estou contando os dias para chegar em Goiânia e nós vamos viajar e vamos pescar.
Mas veja bem, eu estou aqui em cima da canoa, da voadeira. Eu ponho um pé na voadeira, na canoa, e outro pé no barranco. Tem condições, irmãos? Ou você fica na canoa, ou você fica no barranco. Se você pôr um pé lá e outro aqui, você não vai ficar ali muito tempo, não, irmão. Você vai cair. Ou você rompe com a apatia, com o desânimo, ou você rompe com aquilo que está te travando, te bloqueando, ou você rompe com uma vida de inércia e avança para um novo horizonte, para um novo processo, ou você vai acabar caindo naquilo ali. Deixa eu falar algo para você. Aprenda a desenvolver um planejamento para a sua vida, para a sua célula. Eu vou multiplicar a minha célula. Quando? O que eu tenho que fazer? Quais são os próximos passos? Eu vou crescer em Deus. Que jeito? Quem planeja o sucesso, talvez terá êxito. Que às vezes você pode planejar, mas depende de Deus. Mas quem não planeja, nunca terá sucesso em nada. Então deixa eu te falar um negócio. Quem não planeja a sua jornada, provavelmente chegará. Quem planeja a sua jornada, provavelmente chegará aonde quer. Ah, você pode ter certeza disso. Pode. Com certeza pode. Coloque em prática. O problema nosso, nós somos muito teóricos. Deixa eu te falar um negócio. É provável que depois de ouvir tudo isso que você ouviu aqui, amanhã ou depois, tudo isso caiu no esquecimento. Porque nós somos teóricos. Nós não somos práticos. A gente ouve, não pratica. Aí eu quero terminar aqui essa manhã mostrando para você a diferença de conhecimento para sabedoria. De fato, você só aprendeu na vida aquilo que você está praticando. O que você não praticou, não está praticando, na verdade você nunca aprendeu. Porque se você tivesse aprendido, você estaria praticando aquilo. Então nós estamos cheios de gente na igreja, cheio de gente que tem curso superior, tem tudo, tem faculdade, tem estudo, já leu tudo, já fez curso disso, curso daquilo, já fez tudo, mas você olha para a vida dele, é o quê? Nada mais do que teórico, só, parece o ET, a cabeça desse tamanho, mas as pernas fininhas, os braços fininhos, por quê? Porque encheu a cabeça, mas nunca exercitou, nunca praticou nada. Liderança é isso. Liderar é isso. Você nasceu com este mundo com um propósito, e é para fazer bem feito, viver com perfeito. Sabe, irmãos, o dia que você for entregar o cadáver, o dia que o seu corpo for para o túmulo, a hora que todo mundo chorar e despedir e tudo, lá na sua lápide tem que ter deixado: aqui tem uma pessoa que viveu intensamente a sua vida, viveu com qualidade, foi uma mãe exemplar, foi um pai poderoso, foi um líder que traz impacto. Aqui tem uma pessoa que foi um grande gestor, aqui tem alguém que fez a diferença. Essa pessoa viveu plenamente. Porque senão, irmão, se não for assim, sabe o que vai acontecer? A hora que todo mundo chorar, entrar no carro e for embora, só vai chorar 2 dias, 3 dias. No terceiro dia o povo está falando assim: tadinho, né, rapaz, era até uma boa pessoa. No 4º dia todo mundo já está comendo normalmente, e assistindo futebol, e a vida já voltou normal. Uma semana depois, aonde você ocupava, onde você ia, já tem outros ocupando, ninguém nem fala de você mais. Minha igreja, sua igreja, irmão, já tem outro pastoreando lá há muito tempo. Seu carro, você não tem noção, irmãos. Mas quem vive uma vida intensa, quem vive uma vida de verdade, irmãos, eu conheço, você também conhece, pregadores que já morreram há mais de 100 anos. Escute o que você está ouvindo. Já morreram há mais de 100 anos, mas eles pregam mais do que muitos vivos hoje.
o que eles ensinaram, o que eles viveram, é tão forte que os vivos de hoje não dá conta de chegar nem nos pés. Que seja assim a minha vida, que seja assim a sua. Fique de pé. Senhor, eu oro nesta manhã pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que a tua graça nos ilumine até o ponto de mover cada um de nós do lugar onde estamos rumo ao crescimento, rumo a uma liderança de sucesso, rumo a uma vida extraordinária. Meu Deus, sabemos que essa jornada nem sempre será fácil, mas nós contamos com o seu favor, com a sua graça, para peitar tudo e superar nossos limites, nossas dificuldades, e crescer e buscar ter uma vida que de fato glorifica o teu nome. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.